Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou o Ricardo aqui do Teologia para Doido e eu gostaria de conversar com vocês, falar sobre um assunto que está aí na mídia, viralizou aí, na verdade, né, na mídia, e é um assunto bastante importante e polêmico ao mesmo tempo, pois o que nós estamos vendo são direitos constitucionais sendo violado. Então, como cristão que somos, né, e temos o costume de fazer esses trabalhos, pois nós temos um trabalho que a gente faz, né, na praça e é denominado como Igreja na Rua. Então, a gente tem esse costume de estar fazendo esse trabalho e acaba afetando, né? Então, a gente acaba ficando meio, né, apreensivo quando acontece essas coisas. E a gente quer estar falando sobre esse fato, sobre esse assunto, e eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário e falasse a respeito desse fato aí, a respeito desse pastor, né, que foi ali preso por estar fazendo um culto, por estar fazendo um culto normal, como sempre, né, ele tem feito, né, os cultos e acabou sendo preso ali por ordem de uma juíza. Então, nós vamos Isso. ele, tanto ele como acho que a esposa, né, que foram presos ali. Então nós vamos estar falando desse assunto. Eu gostaria que você nos ajudasse aqui deixando o seu comentário, beleza? Então daqui a pouquinho nós voltamos, vamos para a vinhetinha e daqui a pouquinho a gente volta com essa notícia. Fala, meus queridos, estamos de volta. Nós vamos aqui falar sobre essa matéria. Já estou aqui com a matéria pronta e nós vamos estar comentando sobre ela. Antes de eu começar a falar e de a Leninha também se apresentar aqui, é, eu gostaria de convidar vocês para acompanhar o nosso canal. Eu estou aqui do quarto, né? Deitado aqui na cama. Então eu resolvi fazer meio que em cima da hora essa matéria, porque eu achei isso arbitrário e até perigoso para a nossa liberdade, né, gente? Então tá violando aí o nosso direito constitucional, sendo que isso não pode acontecer. Nós estamos num país, né, Laico. laico e Temos direito de cultuar. isso, nós temos o direito de cultuar. Então, se você puder, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, tá, gente? Por favor, se inscreve no canal para nos ajudar aí a continuar fazendo esses trabalhos e colocando essas matérias aqui para vocês, beleza? Eni? Então, eu sobre esse assunto, eu penso assim, antes de tudo, antes de a gente fazer, até a gente mesmo que faz um trabalho, né? A gente faz esse tipo de trabalho na rua, num lugar público, mas a gente tem que se preocupar porque hoje tem muitas pessoas, né, usando isso com maldade, usando essa liberdade, mas para fazer outras coisas. A gente tem que se preocupar, sim, a altura do som, né, se ele está um som ambiente. A gente precisa se preocupar, não é achar que vai colocar numa altura sem se importar com as outras pessoas que estão ao redor, porque ao redor tem pessoas que podem estar doentes, tem crianças, idosos, então a gente tem que se preocupar com a altura do som, né? Porque a gente sabe que tem uma lei que pode ser multado dependendo da altura que tiver o som. Então não é porque a gente é cristão que está cultuando que a gente deve fazer de qualquer jeito, não. Mas quando está tudo de acordo, né, e chega a acontecer o que aconteceu ali, é triste. E, infelizmente, a gente está vendo que está sendo comum acontecer essas coisas. Com certeza. E tudo que indica, né? Tudo aqui da matéria indica que eles estavam fazendo culto ali com uma caixinha amplificada. E você sabe, para quem conhece um pouquinho de som, sabe que uma caixinha amplificada ela não faz muito barulho, né? Ela não é muito barulhenta. Então existe na lei, né, os decibéis, né, chamado, Decibéis. né, os decibéis que você pode alcançar e que não haja incômodo, porque também, assim como existe a liberdade, né, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, estou aqui com a Constituição também aberta, vou falar sobre os artigos e o inciso aqui.
mas existe os direitos e existe Os os deveres. deveres também. Então, assim como existe os direitos de culto, o direito de expressão, o direito constituído para você estar fazendo os seus cultos, Direito de ir e vir. e isso, e da mesma forma há também os deveres. Então, nós não podemos violar, por causa dos nossos direitos, você violar os deveres. Então, tudo tem que andar junto, né? Então, nós vamos aqui estar falando rapidamente aqui sobre a matéria, né? Isso aconteceu na terça-feira, tá? Isso aconteceu na terça-feira, hoje já é Quarta. quarta-feira, né? Já quase quinta-feira. Agora que horas são aqui? Tá meio que não dá pra me ver aqui. Agora são 11h38. Agora são 11h38, já quase meia-noite, então nós resolvemos gravar esse vídeo agora, colocar aí pra vocês. Mas vamos lá. Diz assim a matéria, ó. Na noite dessa terça-feira, a juíza da 8ª Zona Eleitoral de Coroatá, que é Pronto. Coroatá, Coroatã, Analise Nogueira, ordenou que o pastor Natanael Diogo Santos fosse detido por realizar um culto público. As informações apuradas até o momento dão conta de que o motivo da decisão da juíza foi por perturbação, já que a magistrada reclamou do som que era produzido pela igreja. Segundo o pastor contou, no caso a redação, que está passando essa matéria aqui, ele fala que ainda no início do culto, a juíza que até o momento não havia sido identificada ou não se identificou a eles que eram juízes, ela chama a atenção do pastor e pede para que eles abaixem o som. E eles abaixam o som e sucessivamente aconteceu o que aconteceu, né? Assim como nós temos, que nem eu disse, temos os direitos, temos os deveres também. Se ela achou que o som estava Incomodando. incomodando, ela tem todo o direito de reclamar, com E nós certeza. temos o dever de abaixar. Nós temos o dever de respeitar e com certeza, não sei se foi ali. Claro que a justiça ela vai decretar o que aconteceu, se foi autoritarismo, se foi desrespeito. Então, o que vai acontecer é a justiça ela vai decretar o que Vai ser aconteceu ali. investigado, né? Porém, o que nós não podemos, gente, o que nós não podemos aceitar, o que nós devemos estar sempre correndo atrás dos nossos direitos, mas que nem eu disse, como eu sempre tenho dito, não esquecendo também que, como Igreja de Deus, sempre qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você estiver fazendo, você sempre vai, é, sempre vai ter pessoas que vão procurar prejudicar. Então, nós estamos vivendo um mundo, né? Um mundo que a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz do maligno e tal, então sempre vai ter pessoas que vão estar querendo prejudicar a igreja, mas o problema é esse. Da mesma forma que as pessoas estão querendo prejudicar a igreja também pode se prejudicar não obedecendo às Uhum. regras e às leis. Nós não estamos acima do bem e do mal, Sim. gente. Nós não estamos acima do bem e do mal para estar burlando leis. Eu vejo, gente, a gente mora também do lado aqui da, de igreja, né? E tem, tem igrejas que abusam, gente. Tem igrejas que abusam dos seus direitos e acaba ultrapassando os direitos, né? E prejudicando o direito das pessoas. Então, assim como eu tenho o direito de fazer, as pessoas também têm o direito de reclamar. Aí o que está acontecendo? Tem cultos que passam do horário permitido. O culto começa às 7 horas, no máximo 7h30, e o máximo de terminar o culto é 9 horas. Só que tem vez que passa, vai de 10, 10h30, chega às vezes quase 11 horas. Então isso a pessoa está procurando o quê? A igreja está procurando o quê? Está procurando, né, sarna para se coçar, como diz, né? Então o que nós precisamos ter é o respeito, é respeitar as leis e as normas, para que não aconteça, não sei, não se sabe, né, aqui se foi
autoritarismo dessa juíza ou se foi aqui uma desobediência. Eu acredito, quero acreditar que seja um autoritarismo. Se não foi, a justiça vai é, decretar o que seja decretado aí. Quer falar alguma coisa? Falei. Isso de algumas igrejas acabarem, né, extrapolando um pouco, isso a gente sabe que acontece, né? Como aconteceu de uma igreja próxima aqui e por um tempo eu estava tendo muita reclamação e aí eles mudaram o horário de culto, né? Em vez de começar às 7, começou, né, o horário era às 6, então 8h30 eles estavam encerrando. Então, para que evitasse, né, por causa do horário que estava terminando o culto. E eles também diminuíram, porque o som realmente estava muito alto mesmo, tinha muitas pessoas reclamando. Então, eles viram que eles excederam, né, e voltaram a fazer de acordo que não viesse incomodar, porque você vai cultuar a Deus. Então, não é incomodar as outras pessoas, a gente se reúne para levar o nosso culto a Deus. Com certeza. Então, isso não pode ser um motivo para você aproveitar disso e além falar, não importa, pode chegar daqui no outro bairro, o som vai estar evangelizando. Não, você não vai estar evangelizando, você vai estar incomodando as pessoas, porque as pessoas acabam pegando raiva, né, por causa do barulho e acaba fazendo o contrário que deveria ser feito. É. Então a gente tem o nosso direito e tem também o nosso dever. Qual que é o nosso direito? Direito, né, de cultuar, mas o nosso dever de também estar de acordo com o que manda a lei, né, o som. A gente sabe que quando se trata de igreja, se pegam muito mais no pé, é muito mais rígido do que esses muitos bailes que ficam na rua, Uhum. né, até altas horas, que muitas das vezes é um abuso isso daí e demora muito tempo até ser feito alguma coisa. A gente sabe que se fosse uma igreja fazendo o mesmo, não iria ser tratado da mesma forma. Com Mas o certeza. que acontece? A gente vê, né, são 2 pesos e 2 medidas. A gente não pode fazer igual. A gente tem que fazer diferente. A Uhum. gente é diferente, a gente tem que fazer diferente, não igual. Com Então, certeza. quando a gente vê caso assim, tá o pastor lá, ele acaba sendo preso por causa do som, né, e passa por essa humilhação, não é a gente olhar e falar assim, isso é comum, isso tem que acontecer mesmo. Não, nós temos os nossos direitos e se a gente tem um direito, então a gente tem que exigir que esse direito seja cumprido. Com Não certeza. pegar e deixar por isso mesmo, falar, não, isso aí vai É, acontecer até mesmo, não porque fazer é que nem nada. diz, né? Como a gente estamos na época de política e nós sabemos que, infelizmente, há aí tem muita gente que fala, mas vocês sempre entram nessa teoria de conspiração e tal, mas não é. A realidade, gente, é uma só. Nós estamos vendo aí partidos, né, que têm as suas ideologias de esquerda, que querem destruir, que querem acabar com, primeiramente, a família, Uhum. os bons costumes, né, querem acabar com o sistema social, Os valores. né, com os valores sociais, com os valores morais. E infelizmente o que eles querem, a primeira coisa que eles querem acabar, com certeza, é a família e a religiosidade das pessoas. Então, a gente está vendo aí esses partidários, né, de esquerda e tudo mais, comunista, querendo calar, querendo silenciar a igreja. Então, e com esse avanço, né, desses ideologistas, se a gente começar a dar munição para eles, eles vão conseguir O que eles fazer querem. o que eles querem, o que eles tanto querem, porque eles já têm liberado casamento homoafetivo, já têm liberado já estão querendo liberar droga, já estão querendo liberar tantas coisas, gente. Então eles estão atrás de colocar um monte de coisa errado aí na cabeça das crianças, das pessoas, e eles conseguindo parar, Já tá destruir a difícil lidar com fé, os dois. então, e eles conseguindo destruir a fé, parar a igreja, parar os bons costumes, então, Calar. calar as pessoas, aí eles vão conseguir fazer a libertinagem que ele quer. Só para nós encerrarmos, e eu vou ler aqui um pedacinho da Constituição aqui que ela protege, pelo menos é para ser, né? É, ela diz assim, o restinho, só vou ler um pedacinho da matéria aqui para encerrar,
e ler aqui a nossa carta magna, que era para nós sermos protegidos por ela, né? Diz assim, ó, a decisão controversa da juíza gerou revolta imediata da sociedade e levou a igreja pública a publicar uma nota de repúdio. Várias outras denominações publicaram a nota. Ainda na noite de terça-feira, o pastor presidente da Assembleia de Deus de Coroatá, Raimundo Beni, e o vice José Gomes pediram aos obreiros e à igreja em geral para realizar um ato de repúdio, e eles estavam até fazendo uma manifestação, né, no dia de hoje, e contra esse ato, né? Agora, eu acredito, gente, a igreja ela precisa ter essa visão de que acontece esse tipo de coisa, não é brigar, não é quebrar, não é fazer essas mesmas coisas que o mundo faz, mas ela precisa estar assim sempre ativa, fazendo, indo para frente, lutando pelo seu espaço, pelo seu direito, sem esquecer dos seus deveres. Agora, quando se calam, como muitos têm feito aí, né, com tantas coisas que está acontecendo e as pessoas, a igreja se calando, aí nós vemos aí acontecer tudo isso que está acontecendo. Mas eu acredito que a igreja me parece que está acordando. Eu quero ler aqui a, a Constituição, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, Federativa Brasileira, no seu parágrafo de número 6º, ele diz assim, ó, na verdade eu vou ler o 3 primeiro, tá? Que o 3 ele é interessante. O parágrafo 3 ele diz assim, o artigo 5º, parágrafo 3 ele diz assim, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O que que isso quer dizer? Que por mais que nós não conseguimos interpretar isso, mas o que aconteceu ali, no caso do pastor que foi preso, foi tirado do seu do culto, né? Então aquilo foi um tratamento desumano. Você sendo tirado ali, ele não estava roubando, não estava matando, não estava fazendo nada de errado, não estava incitando violência, não estava fazendo nada de errado. Ele estava apenas direcionando as pessoas a um culto a Deus, a sua fé, a fé de muitas pessoas, pois o Brasil ele é um país laico e tem muitas pessoas que creem em Deus, que seguem uma religião, católicos, é, Que creem. protestantes, né, que Eu só creem e creio. tal. E então isso é um ato degradante, você tirar a pessoa ali preso, tirar a pessoa do culto, pastor dirigente do culto, e você levar essa pessoa, submetendo essa pessoa a esse, né, meu Deus do céu, é um absurdo. Mas o parágrafo 6º aqui diz assim, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e à sua liturgia. Gente, olha só, gente. Então, nós temos na Constituição esse parágrafo aqui falando a respeito do que o local de culto é inviolável. Nós temos direito de expressão, de culto, de fé. Agora, isso não é um ato antidemocrático, antissocial, anti a lei, você pegar e levar uma pessoa levar uma pessoa presa, você prender uma pessoa por ele estar apenas fazendo aquilo que é de costume, que é costumeiro da igreja, o seu culto. Então, gente, é complicado, é difícil. Aí ele coloca também, acho que é o parágrafo 7º, que ele diz assim: é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de, de internação e coletiva. Também faz parte também do direito e do dever que a igreja tem de prestar os seus cultos, de fazer o seu trabalho social. Então, olha só, até nas questões sociais a igreja ela também Tem o tem o seu direito dever. e tem que se envolver, porque é uma instituição. Ah, o oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença, olha só, por motivos de crenças religiosas ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legais a todos imposto e recusar-se a cumprir prestações alternativas fixadas em lei. Então, gente, nós temos na Constituição a proteção dos direitos de ida e vinda, direito de expressão, direito de você cultuar, você tem a liberdade para você cultuar a Deus, de você frequentar lugar de cultos, lugar de adoração, então você tem a liberdade, então não pode ser violado esses lugares. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje, né, é a violação dos lugares, violação, tirando o direito das pessoas, proibindo as pessoas de fazer, prestar o seu culto, adorar a Deus e tudo mais. Quer terminar? Falar mais alguma coisa para nós encerrarmos aqui? Então, que nós possamos aqui, né? Isso, na verdade, é uma nota nossa aqui, um vídeo aqui de fazendo a nossa parte como cristão, né? Eu quero aqui repudiar esse ato também, se foi um ato de espontâneo, claro que foi um ato espontâneo dela, mas se foi algo ilegal contra o direito da pessoa, direito da igreja, direito do pastor, essa é uma nota, um vídeo aqui de repúdio como cristão, mas se ele também violou alguma lei, então que essa pessoa também possa responder por isso. Então nós estamos aqui como cristãos, defendendo primeiramente a lei, mas também defendendo o nosso direito de cultuar a Deus. Então que você possa orar, pois acredito que a igreja ela vai passar por muitas dificuldades e muitas aflições ainda. Amém? Já tem passado já Com nesse ano de certeza. 2020. Então, Então, o que eu tenho a dizer é busque, sim, né? Você tem o seu direito, exija que seu direito seja cumprido, mas também cumpra com os seus deveres. com certeza, Os beleza? dois andam junto. Tá bom. Então, até mais, deixa aí a sua participação aí, comente, tá? Comente aí, deixa o seu joinha para ajudar aqui o nosso canal aqui. Falou? Até mais, se Deus quiser. Até a próxima aí. Provavelmente aí para a semana nós estaremos falando mais sobre outros assuntos. Até mais.